e talvez em todos os outros da nossa vida. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, nós temos lá o resumo da doutrina espírita. Se é resumo da doutrina espírita, ali estão os pontos principais, como lá mesmo diz. Os pontos principais estão nesse resumo. Se são pontos principais, são princípios. Então, a partir do momento que eu quero estudar um pouco dos princípios espíritas, eu preciso começar ali no item 6, porque dali vai ramificar para todas as outras partes do Livro dos Espíritos, e como o estudo da doutrina é um estudo sintópico, ou seja, do Livro dos Espíritos, o livro 1º, 2º, 3º e 4º estão associados, o primeiro na Gênesis, o segundo no Livro dos Médiuns, o terceiro no Evangelho e o quarto no Céu e Inferno. As 5 obras estão interligadas. Estudo sintópico significa que é estudo de várias obras ou vários autores, e o analítico de um autor ou de uma obra. O estudo espírita precisa ser sintópico, porque foi assim que foi estruturado o regime didático que o Espírito da Verdade passou juntamente a Kardec. Nos últimos parágrafos desse item 6, nós temos lá quando ele vem falar da moral dos espíritos superiores. Nós dividimos na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec esse texto do item 6, os pontos principais, nós dividimos em 33 pontos. E nesses 33 pontos, nós fizemos mapas mentais. Alguns mapas mentais ficaram com 2 ou 3 pontos, e temos lá 33 vídeos e 33 mapas mentais. Se alguém quiser pegar um mapa mental para poder fazer uma aula, para poder utilizar de alguma forma uma palestra, você pode usar através do nosso site, www.mapeandoespiritismo.com.br. Tem lá o mapa mental dos assuntos, tem toda uma planilha dos mapas mentais, e logicamente os vídeos curtos de 20, 25 minutos, para poder utilizar. É um arcabouço que nós deixamos lá para quem quer se utilizar disso aí. Mas quando se fala da moral dos espíritos superiores, ele vem dizer que a moral dos espíritos superiores é a mesma moral que a do Cristo. Ou seja, que nós façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos façam. Basicamente, é assim que se enquadra a moral dos espíritos superiores. Porque muitas vezes, falando dos espíritos superiores, as pessoas acham que é alguma coisa muito complexa, muito extensa. Não, é só assim. Cristo veio demonstrar isso na sua vida, e Cristo, logicamente, era um espírito superior. Foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. E por que nós não conseguimos fazer, se parece simples, é simples de escrever, de realizar é um pouco mais difícil? Por quê? Lá próximo a essa região, lá também diz assim, que o egoísmo e o orgulho dão origem a todos os outros vícios que nós temos. Que o egoísmo é um vício. Então, basicamente é assim, o egoísmo e o orgulho nos remetem a situações que impedem o nosso crescimento e a nossa evolução. O egoísmo, realmente, como dizem alguns espíritos, são uma chaga. Agora, difícil, porque por que nós somos egoístas? Por que nós somos orgulhosos? Porque quando nós somos egoístas e orgulhosos, associa-se esse fenômeno também às paixões, como está lá. Todas as vezes que o egoísmo e o orgulho estão juntos, nós estamos próximos às paixões. E as paixões nos remetem aos instintos, e os instintos à nossa condição de animalidade. Simples assim. Aí nós vemos que a coisa vai abrindo o leque, e depois nós vamos lá no item 913 do Livro dos Espíritos, onde começa o estudo sobre o egoísmo. E essa questão de ser ou não egoísta está intrinsecamente ligado com os nossos interesses. Esses interesses são relacionados muito mais à nossa condição de materialidade, do materialismo. Ninguém fica egoísta por um pensamento, por um sentimento. Nós ficamos egoístas por complexos da nossa relação para com a materialidade. Porém, nos princípios espíritas, que também está no Livro dos Espíritos, nós vamos aprendendo que a nossa relação com a matéria, ela tem o objetivo de facilitar e acelerar o nosso processo evolutivo. Ou seja, nós espíritos nos associamos à matéria, e nessa associação é para facilitar e acelerar o nosso processo evolutivo. Agora, do jeito que nós estamos vendo o mundo caminhar hoje, eu tenho um amigo, ele é gaúcho, e diz que o pai dele já ensinava, deve estar perto de 80 anos hoje, diz que o pai dele ensinava ele lá no Rio Grande do Sul, depois ele veio para São Paulo, foi auditor do Banco Central, tudo. Então ele diz assim, papai me ensinava, com aquele sotaque gaúcho, até bonito de falar, papai me ensinava
que não se perde um amigo, nem por futebol, nem por política e nem por religião. É um ensinamento bem interessante. E nós estamos vendo hoje o egoísmo, nosso egoísmo, dentro da própria família. Às vezes as pessoas estão se questionando politicamente, religiosamente, esportivamente e assim sucessivamente, graças à questão do egoísmo. A questão 913 vem falar que o egoísmo é a causa de todos os vícios. A causa de todos os vícios está no egoísmo, porque nos liga à condição de materialidade. Porém, nós vemos no livro Céu e Inferno, que depois que nós desencarnarmos, nós vamos nos deparar com todo o bem e todo o mal que fizemos. Quando nós vamos nos deparar com isso, ninguém vai nos mostrar. Isso está intrinsecamente gravado em nós. A memória é do espírito, não é do corpo nem do perispírito. A memória é do espírito. Em se deparando com todo o bem e todo o mal que nós fizemos, nós também vamos nos encontrar com todas as pessoas que convivemos na Terra. Sejam essas pessoas boas para nós ou não, ou se nós somos bons para elas ou não também, nós vamos nos encontrar com todos que convivemos. E nesses encontros e reencontros, às vezes enquanto encarnados e outras vezes quando desencarnados, nós vamos medindo a nossa condição em relação a esses vícios que nós possuímos, graças à origem no egoísmo. Na questão 917 tem um texto de Fénelon sobre o egoísmo. E ele fala que o egoísmo deveria ser tratado na Terra como se fosse uma epidemia. Uma questão epidêmica. Então, o que precisa fazer para tratar uma epidemia? Precisa estudar a causa ou as causas e, nesse estudo, começar a desenvolver um processo de tentar reverter a condição que está acontecendo. Quando o egoísmo é a origem e a causa de todos os outros vícios, nós nos questionamos a respeito dos nossos vícios muitas vezes. Tal coisa é difícil para que eu abandone, tal coisa é difícil para que surjam fenômenos de reverter quadros do meu pensamento, das minhas ações. Então se questiona muito, principalmente em regime familiar, às vezes, as pessoas que fazem uso de algumas substâncias, por exemplo, o álcool, o tabaco, os nossos companheiros aí, os toxicômanos que fazem uso de drogas e tal, toda essa questão. Embora espiritualmente esses vícios sejam considerados pequenos vícios. São considerados esses, então, pequenos vícios. Os grandes vícios são aqueles oriundos desse vício, egoísmo e orgulho, que, segundo está na obra espírita, é a causa de todos os males. O orgulho e egoísmo, o egoísmo e o orgulho, está na causa de todos os males. E ainda se reportando a condição instintiva, é legal que todo mundo conheça um pouco, vá conhecendo gradativamente, esse mundo das partículas. Porque como é que eu me relaciono com o meu instinto? Como é que o meu instinto dá o start para que eu desenvolva as paixões, para que essas paixões possam ir desenvolvendo o egoísmo e o orgulho? Nós só utilizamos dos instintos enquanto estamos em vida orgânica. O espírito, depois de desencarnado, ele não utiliza os instintos. A junção de espírito, perispírito e corpo físico é que faz com que eu me utilize do instinto que existe num planeta, tipo o planeta Terra. Daí nós vamos analisar da seguinte forma. Se os meus interesses materiais, junto com o egoísmo e essas paixões, vão delimitando em mim situações em que eu sou exclusivo em tudo que eu desejo ser, nós queremos exclusividade em algumas coisas. Né? Por isso que nós chamamos de meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa e toda aquela coisa. São situações que nós vamos gradativamente desenvolvendo e nós nos esquecemos da nossa relação para com quem nos criou. A nossa relação, vamos dizer assim, se não quer falar da nossa relação para com Deus, é falar com o mundo superior. Todas as vezes que nós lermos um texto espírita, formos pesquisar alguma coisa espírita, é legal a gente fazer num processo pedagógico parecido com o de Kardec. Eu leio um texto e daquele texto eu escrevo 3 ou 4 perguntas. E vou tentar responder essas perguntas depois, estudando o texto. Por que Kardec perguntou na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não podia perguntar quem é Deus? Por que ele perguntou o que é Deus? Ele perguntou o que é Deus porque por ser tão acima da nossa condição evolutiva, eu preciso saber o que é. Então,
inteligência suprema do universo, causa a primeira de todas as coisas. A partir dali, fundamenta toda aquela questão de Deus. Eu quero aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de Deus. Capítulo 2 do livro A Gênese, Deus. E nessa junção do livro dos Espíritos com o livro A Gênese, eu vou vendo os atributos de Deus. Eterno, imutável, onisciente, onipresente, toda aquela... daí tem a explicação de cada um desses atributos da divindade. Por que isso tem uma fundamentação lógica? Porque nenhum ensinamento desse nos vai levar ao egoísmo e ao orgulho, muito menos à condição de animalidade. No mesmo livro Céu e Inferno, nós tínhamos antigamente, o pessoal falava Código Penal da Vida Espiritual, né? O pessoal falava dessa forma. Então nós temos lá 25 itens. E lá tem um item que é interessante, que é uma lei de Deus que nós conhecemos, Jesus conheceu e deixou aqui esse conhecimento também como forma de parábola. Já passamos várias vezes por essa lei, continuamos passando, vamos passar depois do desencarne e nos esquecemos. Depois do desencarne nós vamos passar por essa lei. Essa lei é a seguinte, é a mesma parábola do filho pródigo, que no livro Céu e Inferno, nesses itens está lá como arrependimento, expiação e reparação. Todas as vezes que eu suplanto alguma coisa do meu orgulho, do meu egoísmo, eu vou passar pelo arrependimento, pela expiação através das escolhas que eu faço, ou alguém me ajuda a fazer a escolha, e reparação. Depois do desencarne, quando nós nos encontrarmos com os que convivem conosco e nos depararmos com o bem e o mal, aí nós vamos passar por um fenômeno de arrependimento, que é muito diferente daquilo que se chama remorso. O remorso é destrutivo, o arrependimento é construtivo. Porque quando eu me arrependo, eu começo a escolher os meus processos expiatórios para então traçar uma reparação. É o mesmo processo que nas grandes empresas, principalmente essa coisa de coaching, consultoria, vem falar das avaliações. Eu faço uma avaliação e nas avaliações funciona assim. Eu avalio o outro me avalia e nós avaliamos o grupo. É um sistema tríade de avaliação. Mas existe uma avaliação onde nós avaliamos, depois desse processo, nós avaliamos a nossa condição. Depois da avaliação, nós vamos tomar uma ação. E essa ação, logicamente, vai passar por alguns outros itens e ela é cíclica. Todas as vezes que eu termino uma, eu começo outra. Isso é autossintomático em nós. Nós vamos fazendo constantemente. É mais ou menos como as empresas falam do PDCA, né? O PDCA, para quem não sabe, ele sempre existiu. Ele surgiu no nosso planeta em 1920, mais ou menos, né, com o autor que fez. Mas o que ele fez? Ele inventou uma técnica? Não. Ele apenas viu o que acontecia no mundo e transcreveu em documento de conhecimento. O PDCA é mais ou menos como uma mulher faz bolo. Acho que eu já falei em uma palestra aqui que eu falo do PDCA. O que é o PDCA? Vou fazer um bolo. O que eu preciso? Da receita e dos itens. Esse é o primeiro ponto. Depois o que eu faço? Eu misturo, não é isso? Nessa mistura eu vou elaborando, tem toda uma técnica, uma sequência. Qual é o próximo passo? Ficar verificando, eu verifico. Na verificação eu preciso ver se já está assado, se não está. E o último passo é experimentar, e nesse experimento eu vou corrigir. Se eu colocasse um pouquinho mais de açúcar, se eu colocasse um pouco menos. Nós fazemos isso rotineiramente na nossa vida e os grandes consultores lançaram isso lá em 1920. Até hoje tem as empresas contratando pessoas para falar de PDCA. E espiritualmente, nós fazemos isso? No Livro dos Espíritos tem um capítulo voltado para a progressão dos espíritos. Nós não podemos esquecer que o atributo essencial do espírito e primordial é o pensamento. Nós espíritos só sabemos pensar. O resto o que a gente faz com o nosso pensamento. O resto é manifestação ou exteriorização desse pensamento. Nós, espíritos, só pensamos. Outro dia fui fazer uma aula, me convidaram para fazer uma aula no centro aí, e o pessoal, mesmo pessoas que já conhecem o espiritismo há algum tempo, têm um receio danado de que os espíritos desencarnados atuem sobre nós materialmente. E é básico, o espírito desencarnado não atua sobre a matéria diretamente. Ele não vai me empurrar, ele não vai me derrubar. A ação de um espírito sobre outro, sejam eles encarnados ou desencarnados, é pura e tão somente através do pensamento. Então, todas as vezes que eu me torno vítima de uma influência espiritual, é porque o meu egoísmo está falando alto e eu não admito que foi originário numa causa introspectiva minha, se eu fizesse a introspecção.
Sou eu o grande responsável, então, por tudo aquilo que acontece. Porque, como está no capítulo 14 do livro A Gênese, nas influências espirituais, ou naquilo que é chamado processos obsessivos, é interessante que Kardec disse que no processo obsessivo existe uma impregnação fluídica no entorno daquele que seja vítima desse processo obsessivo. Essa impregnação fluídica, o outro não constrói e não joga sobre nós. Eu não construo nada fluidicamente e coloco sobre alguém. Eu vou aproveitando a condição mental desse, como obsessor. Estou falando porque existe escola do obsessor no mundo espiritual, eu devo ter frequentado. Eu devo ter frequentado porque eu tenho habilidade para lidar com isso aí. Então, eu vou construindo no pensamento. E o que eu uso do pensamento? O que eu uso do pensamento do outro? Aquilo que ele já me entrega. Então, no trânsito, é interessante, a pessoa passa na contramão, em alta velocidade, para passar na frente daquele que está na mão. E eu pergunto, isso é vício ou é virtude? Não precisa responder, é só para saber. É vício ou é virtude? Nós vemos as pessoas, antigamente tinha uma brincadeira que o pessoal falava, você já fez o teste dos 5 segundos? Lembra que o pessoal falava disso? Você está parado em primeiro no semáforo. A hora que acendeu o verde, você conta. 5, 4, 3. Antes de chegar no 1, alguém toca a buzina. Antes era 5, agora 3, eu acho. Já caiu para 3 segundos o teste. Pintou o verde, elas ficaram 3, 2, pá. As pessoas estão com pressa. O mundo não está com pressa. Então, alguns cientistas estão dizendo já que o mundo tem 16 horas. Lógico que são cálculos que eles fazem, mas tudo bem. O mundo está acelerado, porém nós estamos correndo. É verdade, nós estamos correndo. Nós só não sabemos por quê, para onde e quando vamos chegar. Mas estamos correndo. Ou seja, faltou PDCA, faltou o primeiro ponto. O que é? Planejamento. Nós não planejamos. Alguém parou um dia, olhou no espelho e falou, vou fazer um planejamento para derrubar um pouco do meu egoísmo hoje. É difícil, né? Porque nós não somos egoístas. O outro que é. Eu não sou egoísta. O outro é egoísta. Então Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, pelo nosso conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico no nosso planeta, podemos nos considerar um planeta civilizado? Olha que pergunta legal, né? O Espírito da Verdade responde com todo carinho, não! Para que esse planeta seja considerado, embora o desenvolvimento científico e tecnológico civilizado, haverá que abandonar ou extirpar da face da terra todos os vícios. Está fácil. Nós não temos nenhum. Quem tem vício é o outro, eu não tenho. Por que o outro tem vício e eu não tenho? Porque o outro é egoísta e eu não sou. Eu vou em muitos centros por aí fazer palestra. Tá? Tem gente que... Todo mundo acha que o centro que ele frequenta é melhor do que o dos outros. Todo mundo acha. É uma virtude, não é? Não deve ser uma virtude? É só estudar o livro dos Espíritos, nós vamos ver que é uma grande virtude nossa. O centro que eu frequento é melhor do que o do outro. Por isso que muitos não querem se misturar. Não querem fazer um processo de unificação. Entre os capítulos 16, 17 e 18 do livro A Gênese, tem uma questão bastante interessante, que é lá que Kardec explica, num livro científico que ele explica. Por que no futuro vai se cumprir uma máxima que o Cristo já deixou para a gente? No futuro haverá um só rebanho e um só pastor. Daí a pergunta é a seguinte, isso é religioso? Não, isso é científico. Porque o egoísmo vai ficando exacerbado, e nós vemos que no capítulo 17, sobre as predições do Evangelho, as predições do Evangelho estão no livro A Gênese, no livro científico. Alguém já se perguntou por que determinadas coisas ou situações evangélicas estão no livro A Gênese, que é um livro científico? As pessoas às vezes não se perguntam. Só está lá para que a gente entenda que todos esses fenômenos que estão ocorrendo, esse negócio do trânsito que nós vivemos na nossa cidade, eu estou dormindo em casa de vez em quando, aquelas músicas, os carros passando, né? Eu não sou da área da saúde, mas provavelmente vão ter problemas auditivos esses jovens, pelo menos isso, né? O problema hoje é outro, mas muito provavelmente vai ter problema auditivo. Mas é o som do meu carro, é o que está na minha casa, é o que está no meu centro, sempre meu, sempre meu. E essa questão do egoísmo vai nos levando numa fundamentação de cronologia, de vida e vivência, que é bastante interessante. Quem é que sente dor? Eu, espírito ou o meu corpo? Quem que sente dor?
O corpo sente dor. E o perispírito sente o quê? O perispírito sente dor? O perispírito tem as sensações. E os sentimentos pertencem a quem? Ao corpo, ao perispírito ou ao espírito? Ao espírito. O sentimento está no espírito. Não existe corpo ou perispírito egoísta. Existem espíritos egoístas. E não estou dizendo que eu não sou, não, viu? Se eu fosse um pouco melhor do que eu sou, já não precisava mais fazer palestra. A palestra, eu não sei se é reparação para mim ou para vocês, nesse caso, né? Buscar reparação. O que você fez para reparar? Fui assistir palestra no Vai. Beleza, aguentou o cara, já está de boa. Né? Já está começando a melhorar. Conseguiu aguentar, nem a mãe dele aguentava duas seguidas, 2 palestras. Então, são situações que nós vamos analisando. E daí, no meu pensamento, em todo esse egoísmo, as pessoas se queixam de alguns problemas hoje. Então, nos atendimentos fraternos, na Casa Espírita, nós vemos do que as pessoas estão se queixando. Há anos e anos atrás, eu não lembro exatamente quantos anos, nós fizemos uma pesquisa. Kardec diz que no centro espírita eu preciso fazer estudo, pesquisa e experiência. Vocês conhecem algum centro que faz isso? Qual foi a última pesquisa que foi feita aqui a respeito de fluidoterapia? Pesquisa mesmo. E fazer experiência. Não é o ambiente de fazer a experiência com quem vem receber a fluidoterapia. É entre os estudiosos de fluidoterapia. No grupo de estudo aprofundado que nós participamos lá da sociedade, nós ficamos estudando o capítulo 14 do livro A Gênese 6 meses. E eu disse que é pouco. Nós não fazemos fluidoterapia? Por que Kardec vem falar para nós sobre fluido universal? Por que ele vem falar sobre fluido cósmico? E por que ele fala fluido cósmico universal? Alguém já parou para se perguntar? Ele fala disso aí, pertinho do outro lá. Nós encontramos isso no livro dos Espíritos, encontramos isso no capítulo 14 do livro A Gênese. Por que Kardec, em processos obsessivos, às vezes ele fala obsidiado, em outro caso ele fala obsedado? Por que ele dá essas diferenças de terminologia? As pessoas leem e não faz um grupo, uma roda de estudos, e fala, por que ele colocou esses termos de forma um pouco diferentes? Porque o fluido universal é puro, na essência. Quando surge o fluido, ele é puro. Então ele é fluido universal. As pessoas, claro, se é universal, está em todo o universo. Não, é universal da química. Por que o fluido é universal? Porque tudo que existe depois dele, ele combina. Seria mais ou menos em analogia muito pobre como a água. Tudo que existe aqui no planeta tem um pouco d'água. O ser humano é entre 60% e 70%, talvez mais ou menos, de água, mas todas as outras matérias que nós vemos, de alguma forma tem água ali. Então, para nós aqui, numa analogia bem pobre, para nós aqui no planeta Terra, o fluido universal material é água. Então, esse é o fluido universal. E por que ele fala fluido cósmico? Porque aquele fluido universal está em todo o cosmos. Estando em todo o cosmos, ele já não é mais universal puro, ele já está sofrendo modificações e transformações. E por que ele fala fluido cósmico universal? Que é o fluido que está em torno do nosso planeta, a nossa atmosfera e, logicamente, dentro. E ele diz no livro dos Espíritos que a quantidade de modificações e transformações do fluido cósmico ou do fluido universal, toda essa coisa, a quantidade é inumerável, ou seja, é infinita. A ciência está aí desenvolvendo os estudos sobre os diferentes estados da matéria. Nós já estamos em 7 comprovados, surgiu o 8º, a ciência não adiantou ainda para divulgar esse 8º. Mas nós temos hoje 8 estados de matéria comprovados. Nós, espíritas, temos um conhecimento lá escrito e nunca paramos para pensar por quê, nem pesquisamos. A quantidade de estados diferentes de matéria perante o que o Espiritismo nos traz é o que a ciência está buscando. É infinito. A quantidade de modificações e transformações é infinita. E ainda assim, nós nos arregimentamos em nós mesmos e vamos formando um arcabouço de conhecimento, lógico, isso é natural que vai se formando, e vamos julgando através do egoísmo que o nosso é melhor do que o do outro. Por isso nós temos dificuldade de contextualizar. Estudar significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. Para desenvolver senso crítico, nós temos que nos reunir para entender aquilo que o autor quis trazer. Quando eu faço isso na minha casa, é leitura, e eu formo a minha opinião. E Kardec fala do ponto de vista, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, ele fala no livro dos Espíritos, fala no Evangelho e fala também no livro A Gênese.
Nós temos o nosso ponto de vista. É que às vezes o nosso ponto de vista não interessa nem para nós mesmos, mas nós queremos fazer com que ele seja extremamente importante. E nesses queixumes, nessas queixas no atendimento fraterno, principalmente aí, hoje, pelo menos os que eu conheço, as pessoas muitas vezes vão ao médico, não queixosas de talvez um problema físico, mas de uma ausência de conversa na família. Então ele tenta conversar com o médico, tenta conversar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo e assim sucessivamente. É natural. É difícil fazer um filho conversar com o pai conversar com o filho. Por que nós estamos passando por situações assim? Porque esse egoísmo que nós estamos vivendo e vivenciando, ele vai aumentando, até chegar num ponto que nós vamos descobrir que egoísmo é desnecessário na nossa vida. Está lá entre os capítulos 17 e 18 do livro A Gênese. E nós estamos longe de um fenômeno que vai acontecer, que no capítulo 18 do livro A Gênese, Kardec escreve lá, logicamente, não foi ele que trouxe, foi os Espíritos, mas dizendo, quando não forem mais necessárias as encarnações no planeta Terra, ele deixa de existir. Em contrapartida, esse planeta foi criado, surgiu perante a criação de Deus, ele surgiu para nós, espíritos da nossa estirpe, da nossa classe. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós encontramos lá o texto de Santo Agostinho, mostrando aquilo que ele vem exemplificar como Sócrates fez, Jesus fez e Santo Agostinho faz no Livro dos Espíritos. Sócrates falava 499 anos antes de Cristo. Conhece a ti mesmo. Jesus endossou. E Santo Agostinho fala, quando estava encarnado dentre vós, eu fazia assim. Quando ia dormir, eu pensava, tudo que eu fiz de ruim neste dia, vou tentar não fazer no outro. E tudo que eu fiz de bom, vou tentar repetir e melhorar no outro dia. O texto é mais extenso que isso, é um texto muito bonito, mas basicamente ele quer dizer isso. É uma receita para se melhorar, uma receita para ser um pouquinho mais feliz. Eu e alguns amigos, nós fazemos uma brincadeira no nosso grupo de estudos lá. A gente faz assim, eu já falei disso aqui uma vez. Hoje é domingo, então nós vamos fazer o seguinte. Amanhã, segunda-feira, eu não vou reclamar de nada. Vou levantar de manhã, mas beleza, não vou reclamar de nada. Vou tentar não reclamar de nada. Na terça, eu vou tentar não criticar nada, nem ninguém. Um dia não reclama, o outro não critica. E no terceiro perdoa. Se eu conseguir fazer isso os 3 dias, não preciso repetir no quarto de novo. Não reclamar, não criticar. Eu estou há alguns anos tentando fazer. Eu não consegui em 3 dias. Sem reclamar de nada, mas nessa época aqui agora, época de correria eleitoral, eu costumo dizer que os momentos e períodos transitivos na nossa vida são complexos. Dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, em nós, espíritos, os momentos de transição são complexos. Nós vamos passar por um momento de transição política no país. Não fica um alvoroço, uma correria, todo mundo desesperado. Não, porque é eu que faço bem para o meu povo. Não, sou eu que faço bem para o meu povo. Briga para fazer o bem. É uma maravilha. Eu tenho uma amiga numa outra cidade, ela falou, Wagner, há alguns anos atrás, eu estava pensando em sair, me convidaram, estava pensando em sair candidata, toda aquela coisa, o que você acha? Falei, por que você quer ser? Ela falou, porque eu quero ajudar os outros. Falei, você conhece algum espírito profundamente altruísta? Altruísta é aquele que pensa mais no próximo do que em si. Você conhece alguém que já passou pela terra profundamente altruísta que entrou na política? Vou dar alguns exemplos. Jesus entrou na política? Não. Ele ajudou os outros? Ajudou. Vamos colocar mais perto de nós? Chico Xavier. Eu tinha umas discussões com um amigo meu que não é espírita, mas a gente discussões de boa, né? Então, um dia ele brincando sobre Chico Xavier comigo para me provocar, porque ele é de uma outra identificação religiosa. Então ele vinha me provocar falando. Daí ele falou, um dia ele veio me questionar, ele falou, viu esse Chico Xavier? Porque ele não conhecia muito do Chico. E esse Chico Xavier e tal, não sei o quê. Eu falei, eu não sei. Se alguém passa pela terra e já matou a fome de mais de 50 mil pessoas, deve ser levado em consideração. Ah, é? Eu falei, não sei, pesquise. Eu não estou aqui para fazer sua cabeça. Eu não sou espírito obsessor. Se eu for fazer obsessão, eu faço para quebrar o cara, não para ajudar. Se eu for fazer obsessão, eu faço para quebrar, não para ajudar. Divaldo Pereira Franco. Né? Irmã Dulce. Todo esse pessoal. Vamos colocar, se quiser colocar mais alguns pelo mundo aí,
Madre Teresa, ajudaram a humanidade? Que cargo eles concorreram na política? Só para saber, não precisa responder. É só para a gente saber e arregimentar. Dentro de um centro espírita, quando vai trocar a diretoria do centro, é um momento transitivo. É um momento complicado. Kardec fala no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, ele fala várias vezes que existem espíritos desencarnados para combater o Evangelho, para combater o Espiritismo, para combater todo aquele que faça alguma coisa que serve para o próximo, sempre tem alguém para combater. Por que eles se utilizam com muita facilidade? Porque eu sou egoísta, se eu não fosse egoísta, ele não ia encontrar respaldo. Então Kardec fala dessa impregnação fluídica que o obsessor faz, porque eu tenho um amigo espiritual, eu gosto muito, ele fala isso há muitos anos e é verdade. A obsessão virou agora uma desculpa. Por que você me xingou? Ah, não sei, acho que algum espírito está me perturbando. Eu fui numa cidade outro dia fazer uma palestra, tem um amigo lá de quase, acho que uns 25 anos que eu sou amigo. Ele falou, Wagner, vou falar uma coisa para você, sinceramente, viu? Eu sou espírita, tudo frequente, centro, mas eu acho que tem algum espírito me perturbando. Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Tem? Eu falei, claro. E como é que você acha que o que eu devo fazer? Eu falei, melhorar, porque o espírito que perturba você é você mesmo. Esse é o espírito que me perturba de verdade. O espírito que me perturba sou eu. O outro só aproveita o embalo. Não é isso? O outro só aproveita o embalo. Então esse amigo espiritual que ele fala assim, obsessão, cuidado com essa palavra hoje em dia. Nós temos muito mais companhias eventuais do que verdadeiros obsessores. As casas espíritas fazem estatística dos seus atendimentos fraternos, quais foram vítimas de obsessão, quantos foram, qual o percentual. Interessante, né? No hospital lá, se eu for num hospital, no consultório, tem a minha ficha lá. Ó, Wagner passou aqui 15 vezes, nenhuma ele estava doente, estava carente. Tadinho, estava querendo amor. É? Agora no centro espírita a pessoa pode... Tivemos casos de obsessão grave no nosso centro este ano? Tivemos algum caso grave de obsessão? As casas que fazem estatísticas, é mais ou menos assim. Na década de 40, 50 e 60, 80% das pessoas que buscavam o recurso do centro espírita eram vítimas de obsessão. 80%. Desses 80, 10% a 15%, vítimas de obsessão grave. Obsessão grave eu encontrei algumas nas minhas atividades mediúnicas, mas a mais grave e longa, que durou mais que eu encontrei, é um espírito que perseguia um outro, ele achou outro em 3 encarnações diferentes depois daquela que eles viveram juntos. É? Então comecei a conversar com o espírito e falar, vamos ver de que época você é. Tal, e começamos a conversar. Falei, olha, você me ensinou, falei para o espírito, a gente tem que tentar convencer pela razão. Falei, você me ensinou uma coisa hoje que eu, muito burrão, não entendia. O que você... Falei, ó, a gente vai estudando a doutrina e a gente aprende assim. No mundo espiritual, 1 segundo pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser 1 segundo. Para mim é difícil entender. Aprendi hoje com você. Falei, por quê? Falei, por quê? Por que você está atrás desse? Ah, porque ele me matou. Falei, não, já falei 3 ou 4 vezes para você. Ele matou o seu corpo. Você, espírito, ele não consegue matar. Espírito não morre. Você aprendeu. Agora vamos lá. Olha o ensinamento que você me trouxe. Esse espírito que você persegue já reencarnou 3 vezes. Você disse que achou ele as 3 vezes. E você gosta de ficar perto dele? Eu não. Falei, por que está atrás? Eu não estou pedindo para você perdoar, mas quanto mais você persegue, mais perto você fica. Porém, agora vem a grande notícia. Pela nossa conversa aqui, você está atrás dele há aproximadamente uns 830 anos. Tá bom para você? É pior que sogra. Ele riu. Espírito pode rir ou não? Tem gente que me contesta, fala, Wagner, quando você fala as coisas assim, por quê? Por que espíritos encarnados não podem rir? A sensação do riso está na onde? No espírito. O sentido está na onde? No corpo. E o sentimento? No espírito. Então, pelo espírito a sensação. São situações que nós entendemos, sabemos, mas não colocamos em prática. Sabe o que ele falou para mim? Você tem razão. Eu falei, eu não. A razão existe. Você só descobriu a razão. E só existe um tipo de convencimento possível e plausível em todo lugar do universo. O convencimento pela razão. Se não for pela razão, é ludibriação ou imposição, que nenhum dos dois é convencimento. Nós só nos convencemos pela razão. Por isso nós temos que confiar um pouco mais em nós.
Quando Jesus passa aqui e diz assim, vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? A junção do sal e da água não é fonte de vida? Sal e água é fonte de vida. Se eu sou o sal da terra, eu consubstancio alguma coisa de vida. Então o sabor, a situação de sabor da terra está na nossa condição de sermos sal. Sem nós essa terra não tem graça. É igual canja sem sal. Não é ninguém? Você quer uma canja sem sal? Quem quer uma canja sem sal? Né? Às vezes são situações meio... Nós é que damos sabor ao planeta Terra. Mais adiante um pouco, ele fala diferente. Vós sois a luz do mundo. Ele não falou terra. Vós sois a luz do mundo. Quem que é a luz do mundo? A criação de Deus. Quem sou eu? O Espírito. Espírito individualizado. O princípio espiritual, que é o Espírito com E minúsculo, é a luz do mundo. Nós somos uma junção de partículas da luz do mundo que nos individualizamos e tornamos-nos espíritos com E maiúsculo, então nós somos a luz do mundo. E ele vai mais longe, ele confia em nós. Deus confia e acredita, em nós não. Por isso que o nosso egoísmo é tão grande. Porque eu não confio em mim, muito menos nos outros. Eu gostaria de confiar no outro. Então vem Jesus dizendo o que Deus pensa de nós, ele diz, vós sois deuses, e nós não acreditamos nisso. Porque nós queremos que o outro nos modifique, nós queremos que o outro nos dê motivo para sermos felizes, e assim sucessivamente. E aí nesses quadros de ajuda terapêutica, seja como num nível de trabalho espiritual, de atividade, assistência espiritual, ou mesmo em terapias, assim, eu costumo dizer que tem 3 coisas que jamais andam separadas, sempre estão juntas, é só pesquisar, né, nas fichinhas da mente. Ansiedade, medo e solidão. Tem um médico, não sei se é americano ou inglês agora, ele diz que só tem 4 sentimentos, o resto é tudo gavetinha dos sentimentos. Só são 4 sentimentos. Alegria, tristeza, medo e raiva. São só esses 4 sentimentos. Os outros são todas gavetinhas desses sentimentos. Ele está colocando, está passando esse conhecimento dele. E tem sentido. Agora, o ansioso, por que eu sou ansioso? É uma pergunta que ninguém... Você é ansioso? Sou, mas nunca parou para perguntar por que é. Interessante. Eu marquei uma viagem de avião para fevereiro do ano que vem, já começa a sofrer agora. Esse é ansioso. Você está sofrendo por medo? Você está sofrendo por medo do avião? Não, não tenho medo de voar. Por que então? Não sei. É que eu sou ansioso. O que causou essa ansiedade? Daí vamos ver, falou medo e solidão. Se eu for extremamente ansioso e utilizar a minha ansiedade durante muito tempo, eu desenvolvo medos. Ou o medo me levou à ansiedade. Quando eu sou pertinente em tudo isso, eu vou me isolando. A solidão está comigo. Pergunta básica, existe solidão? Olha que pergunta interessante. Existe solidão? Com quem você conversa todos os dias? Com quem você mais conversa todos os dias? Com quem nós conversamos mais todos os dias? Eu respondo e eu mesmo pergunto, é isso? Né? Na questão 461 do Livro dos Espíritos, tem um ensinamento básico para a gente começar a desenvolver isso. Porque eu penso, eu respondo, confabulo. No meu caso, eu sei que vocês vão achar como louco, mas... Né? Porque quando eu comecei na doutrina, a minha mãe, um dia, mesmo sendo de família católica, minha mãe falou, você precisa ir para um centro espírita. Quando a mãe, católica, manda o filho para o centro espírita, é desespero de causa. Falou, vai, quem sabe o centro tem direita, né? Não é mais ou menos assim? Você precisa ir no centro espírita. Naquela época, a minha família achava que eu era louco. Agora não acho mais, eles têm certeza. Puderam ter a certeza. Eu penso. Então, uma grande preocupação de quem pensa em mediunidade, porque todo mundo pensa em mediunidade, é ostensiva. Psicografia, psicofonia, todo mundo quer ser médium. Quer, mas aguenta o tranco? Pergunta básica que tem que se ter, né? São situações. Eu preciso estudar. Kardec diz, na introdução do Livro dos Médiuns, no primeiro parágrafo, que pela experiência dele até aquele momento, as maiores dificuldades na lida do espiritismo, tudo isso, está na ignorância dos princípios doutrinários. E eu muitas vezes penso que o princípio é uma coisa básica, para os iniciantes, para os principiantes, não. Princípio desse prédio é o que mantém ele em pé até hoje, são os alicerces. Nós não podemos abrir mão desses princípios.
E nessa questão do desenvolvimento da ansiedade, do medo, da solidão, eu só desenvolvo por causa do egoísmo. É fácil. Fenelon, tem um texto de Fenelon na questão 917, onde ele disse que deveria ser tratado como pandemia. Antes, na questão 914, 915, nós vemos. Como é que eu faço para resolver o problema de egoísmo? No último parágrafo da questão de Fenelon, ele diz que o egoísmo é a causa de todos os males e a caridade a causa de todo o bem. Então, para começar a pensar em limitar, me posicionar melhor contra o meu próprio egoísmo, eu preciso conhecer um pouco mais a caridade. Mas a verdadeira caridade é como está no livro dos Espíritos. Beneficência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Consegue fazer tudo isso hoje? Não consigo. A minha evolução não permite. Mas vou começar. A partir desse instante eu vou entender o que Galileu diz no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, quando ele fala da lei de interdependência. Um átomo depende do outro átomo para o processo de harmonização do universo. Um planeta depende de outro planeta. Um sol depende de outro sol. É lá que Galileu coloca que esses cometas que passam, e a sazonalidade dos cometas são todas diferentes. Tem cometa trafegando há milhares de anos. Ele diz que o cometa é uma porção de um sol que sai desse sol atraído para outro sol. Nós estamos muito longe de entender um ciclo desse. De por que uma porção de um sol é atraído por outro sol, sai e viaja no tempo e no espaço aí, leva informações, deixa informação, recebe informações, essas informações, sejam partículas, sejam lá o que for, está longe de nós ainda descobrirmos. Eu lembro que tem uma música do Zé Ramalho que diz, os meus cometas se agrupam no meu sol. Ele faz mais ou menos assim a letra da música. Ele conhecia esse processo. E eu vi uma entrevista dele um dia, perguntando sobre uma música que ele escreveu, ele falou, olha, como é que eu escrevi essa música, sinceramente eu não sei, porque eu estava lúcido, entenderam o que ele quis dizer, né? Eu estava lúcido, mas para mim isso é uma obra, eu não sou espírita nada, mas para mim é uma obra de psicografia, porque não foi eu que escrevi essa música. Então todas as vezes que eu trabalho com o meu pensamento, Kardec diz na questão 461, quando eu penso e vejo uma resposta, aquela primeira resposta sou eu mesmo respondendo. As outras que advêm dessa são inspirações e intuições dos espíritos. Para a gente começar. Mas ele diz que isso não é base que sirva para eu escolher todos. Então ele escreve mais abaixo dizendo assim, as decisões melhores são aquelas que nos levam ao bem. Então todas as vezes que eu pensar, o primeiro pensamento, a primeira resposta do pensamento sou eu mesmo. As outras são as intuições, inspirações, conhecimento que eu vou recebendo desse universo que eu trafego e que eu convivo. A partir daí eu começo a pensar, como está no fim da 461, que todas as vezes que eu decido pelo bem, eu tomei a decisão correta. Simples assim. Por isso é muito difícil de nós convivermos em grupo, nós vamos procurando afinidade, sintonia e simpatia. As comunicações mediúnicas só ocorrem por afinidade e sintonia. Se for só afinidade, não acontece. Se for só sintonia, não acontece. Por isso nós nos familiarizamos muito mais uns com os outros quando tem afinidade e sintonia, mesmo dentro encarnados. E naquele ensinamento do Cristo, que haverá um só pastor e um só rebanho, é porque nós já estamos a caminho. Um acelera, o outro retarda e assim sucessivamente. Mas para nós, hoje, nós gostaríamos de pensar que nós vamos nos livrar do egoísmo. Se não, pelo poder do conhecimento e uso racional desse conhecimento, pela conjunção de todos os problemas que o egoísmo vai causar, nós vamos descobrir que precisamos nos livrar. O caminho, em todas as escrituras, aí tem caminho para se livrar do egoísmo. E eu gostaria de dizer que em toda essa questão dos ajustes ou desajustes espirituais e psicológicos, nós somos uma trindade, espírito, perispírito e corpo físico. Nenhum pensamento nosso passa despercebido pelo perispírito ou pelo corpo. E nenhum sentido e nenhuma sensação do perispírito passam desapercebidos do perispírito, do espírito. A quantidade é tão grande que nós não nos lembramos. Por isso nós aprendemos por repetição. Então que a gente possa repetir cada vez mais tudo aquilo que nós queremos ser. Eu não consigo ser perfeito, eu não consigo ser melhor, eu não consigo me livrar do egoísmo num dia só. Por isso nós encontramos-nos em grupo. Um dia um espírito falou para mim, eu fui tão ruim, eu fiz tanta coisa ruim que eu acho que para mim não tem solução. Num trabalho mediúnico. Eu disse, quem falou para você que não tem solução? Ele falou, eu.
Falei, quem disse que você está com a verdade? Ele falou, por quê? Falei, porque só é verdade aquilo que vem de Deus. E se você procurar, lá em Ezequiel, ó, antes de Cristo, Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se modifique e viva. Verdade, eu falei, verdade. Jesus falou algo parecido, está em todas as outras religiões, basta querer. E eu disse ao Espírito, eu já falei a vários e vários Espíritos, eu falei isso em tarefa mediúnica. Não pense que aqui tem ninguém melhor do que você. Se tivesse um só melhor do que você, nós não precisaríamos trabalhar em grupo. Nós trabalhamos em grupo porque o nosso pensamento vacila, nós somos cheios de vícios e aqui a gente faz de conta que está melhor. E unidos, nós potencializamos a nossa condição. Por isso, num momento como esse, nós só agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, de infinita glória e misericórdia, pela bênção do entendimento e da razão. Às vezes, quando a nossa razão não funciona e não equaciona muito bem as nossas ações espirituais, precisamos passar por desafios que já exteriorizamos tão fortemente, que se gravam no corpo, que adoece, que se ressente, e às vezes, todas as vezes que nós buscamos auxílio, geralmente nós não buscamos, principalmente os auxílios médicos, nós não buscamos esse auxílio para a cura dos nossos problemas. Nós buscamos esse auxílio para resolver os nossos problemas em relação à dor. Que na vida espiritual possamos mudar a condição de busca de auxílio. Que não busquemos o auxílio para nos livrar da dor, mas que busquemos o auxílio para nos livrar verdadeiramente dos males, para buscar a verdadeira cura. E a verdadeira cura está na integração do indivíduo no trabalho caritativo ao próximo. Assim entra no fenômeno da lei de interdependência, e entrando nesse fenômeno, por livre e espontânea vontade e escolha, nós nos equalizamos em nós mesmos e pela ação do pensamento vamos encontrando um processo chamado harmonia. E todas as vezes que saímos da harmonia, alguma coisa não anda bem, até se transformar em doença. Mas todas as vezes que encontramos momentos, instantes de harmonia, aquilo nos recupera, aquilo nos refaz. E segundo essa impregnação fluídica que temos, nós perdemos fluidos todos os dias. E às vezes no estudo, numa palestra, num trabalho mediúnico, na fluidoterapia, nós fazemos a reposição desse processo fluídico. E sabendo disso, que possamos então agradecer. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades de reposição fluídica que nos permite. Assim vamos nos enquadrando cada vez mais num processo de reharmonização em nós mesmos, facilitando a nossa vida e nossa existência em qualquer lugar e mundo que estivermos, seja mundo espiritual ou corporal. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e que a paz esteja conosco. Obrigado. Pode dizer, professor. Obrigado. Ele vai embora? Não, imagina. Só posicionar a câmera aqui, que eu sou cameraman, eu sou um pouco de tudo aqui hoje. Então, pessoal, a única, assim, de tudo que ele falou, que eu achei interessante, é que me deu duas informações, uma boa e uma ruim. A boa é que só depende de mim. E a ruim também, só depende de mim. Então, que a gente possa se responsabilizar por essas mudanças, né? E que a gente possa exercitar cada vez mais esse evangelho. E, de fato, né? Pensar sempre que fazer o bem, a gente nunca vai estar, né? Fazendo errado, né? Fazer o certo, a gente nunca vai fazer o errado no final do dia, né? Pessoal, é isso. Eu queria chamar só os passistas agora, para poder fazer o passo coletivo, tá? Antes do encerramento. E a Ana vai fazer a vibração. Pode ficar aqui na frente. Vem alguém aqui. Isso. Bom dia a todos. Vamos para o nosso passe coletivo. Vamos fechar nossos olhos. Vamos buscar nos aquietar internamente. Buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus.
Agora, vamos vibrar, buscando levar essas energias do bem para fora do contexto desta sala. Vibremos inicialmente pela nossa casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham, todos os voluntários, todos os que aqui frequentam. Vibremos também pelo educandário, todas as famílias e crianças assistidas. Agora vamos visualizar o nosso lar. Visualizemos nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os cômodos, atingindo a todas as pessoas que ali vivem. Vamos passando, visualizando, né, essas energias do bem chegando a cada cômodo da nossa casa. Visualizem a sua casa e essas energias entrando em cada cômodo e atingindo as pessoas que estejam lá no momento ou que residam ali. Vibremos também pelo nosso local de trabalho ou estudo, e que possamos visualizar as pessoas com as quais convivemos também nesse ambiente, levando essas energias do bem. Vibremos pelos nossos amigos, familiares, pelos nossos vizinhos, pela comunidade ou bairro em que vivemos, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, também os candidatos, né, agora nessas épocas de eleição, para que tenham discernimento de suas ações. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, nossos governantes. E agora, vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todas as pessoas que mais necessitem. Pessoas passando por todo tipo de dificuldade, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas com situação de passando fome, ausência de recursos, desemprego. Pessoas passando por situações de guerra, conflitos ou calamidades públicas. Pessoas passando por situação de doenças, enfermidades, buscando a cura em hospitais. Pessoas com dependência química, drogas, álcool. Pessoas abandonadas nas ruas. Crianças em orfanatos, idosos em asilos. Pessoas passando por todo tipo de dificuldade. Pessoas que tentam abreviar a vida. Que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora vamos também pedir por nós mesmos, para que nós, nesse momento, possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, aproveitando esse embalo de pensamentos no alto, nos concentrarmos agora para a prece final. Senhor, agradecemos a Ti por esse domingo maravilhoso, por essa palestra fantástica, que possamos de fato nos responsabilizar por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, que sejamos vigilantes constantemente em relação aos nossos pensamentos, que possamos de fato trazer essa tarefa do bem constante em nossa vida, para que possamos evoluir da melhor maneira possível, passando por obstáculos e desafios que de fato nos colocamos aqui para vencer. Que todos nós possamos ter recebido tudo aquilo que viemos buscar no dia de hoje e que possamos sair muito melhores do que chegamos. Mais uma vez agradecemos aos trabalhadores, aos espíritos que guiam e que nos protegem no dia a dia, mas principalmente no dia de hoje ao Wagner por ter preparado essa palestra
que nos trouxe tantas reflexões e tantas lições para que possamos exercitar no dia a dia. Mais uma vez, gratidão por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de liberar vocês, alguns recados finais, tá? O primeiro, quem quiser ficar para o passe coletivo, o passe individual, aguarde aqui na sala, a gente vai fazer uma preparação, tá? E a gente vai encaminhar para o passe. Segundo recado, são as atividades da casa, então para quem a gente não conhece todo mundo, então a gente repete um pouco aqui as atividades. De terça-feira a gente tem a leitura do Evangelho, né, do estudo. De quarta e sexta a gente tem o atendimento fraterno, então quem precisar de um apoio, né, nós temos aí o atendimento fraterno de quarta e sexta. Nesses dias a gente tem aí um pequeno estudo do Evangelho e depois os passes, tá? O passe magnético e espiritual. De sábado a gente tem os cursos, tá? Eu não sei de cabeça todos os cursos, mas quem tiver curiosidade, procure na secretaria, tá? E de domingo, lógico, as palestras, tá? A gente também tem como ponto importante ali a campanha do Evangelho no Lar, para quem não faz ou não conhece, tem uma instrução, então tá lá na secretaria também ali, e quem quiser também, procure aqui nas quartas e sextas, a gente faz ali a gente meio que ensina vocês a fazerem também, né? Mas tem um roteirinho aqui, eu acho super importante esse Evangelho no Lar, tá? E por último, não menos importante, essa é uma casa de doação, então a gente vai sempre pedir, né, da medida do possível, as doações, tá? E uma delas que tem dado certo é a Nota Fiscal Paulista, tá? Então aqui é só um roteirinho para quem não tem o costume de colocar CPF na nota, enfim, se quiser fazer a doação automática, né, do seu CPF para casa, tem essa instrução. Para quem não quiser também fazer essa doação automática e quiser contribuir, tragam as notas aqui, tem uma caixinha ali na entrada, onde você pode depositar. Só procurem trazer dentro do prazo de um mês de vencimento, para que, de fato, possa valer o crédito, tá? Tem uma pessoa que se voluntariou para fazer isso manualmente, tá? Então, isso também ajuda a gente bastante, tá? No mais, eu agradeço imensamente a presença de todos, a atenção de todos, a paciência de todos. Muito obrigado, um excelente domingo a todos. Vão com Deus, gratidão, que assim seja. Deixa eu só encerrar aqui.